Podcast Finanças de Ponta a Ponta, uma iniciativa de educação financeira e investimentos do MPF. Olá, sejam bem-vindos à terceira temporada do podcast de educação financeira do MPF, Finanças de Ponta a Ponta. Meu nome é Thalita Taine, sou educadora financeira e servidora pública da PGR. Estamos aqui com a missão de levarmos esse conteúdo de grande valor aos servidores, cidadãos brasileiros, para aprendermos a cuidar do nosso dinheiro, estar no controle dele, fazer com que ele trabalhe para nós, para alcançarmos os nossos sonhos. Então, gostaria de saber mais uma vez a sua opinião. Você ainda acha que a educação financeira tem relação apenas com o dinheiro? Venho enfatizar que não é só sobre o dinheiro. O dinheiro é só uma ferramenta. Tem relação com a sua vida, realização de sonhos, qualidade de vida. É uma questão de realizar melhores escolhas para as nossas vidas, nossos familiares, aqueles que amamos. Então, trago uma frase de Robert Kiyosaki, que o dinheiro não é a coisa mais importante do mundo, mas que afeta tudo o que é importante para nós. Não é só sobre números, é sobre a vida. Então vamos lá, servidor, ao primeiro tema dessa sequência de podcast sobre a sua vida. Mas por que esse sobe e desce de juros e inflação? Então nesse primeiro tema, vamos verificar o seguinte, que nos podcasts anteriores tivemos ali em 2021 uma ênfase maior para verificarmos que devemos estar no controle do nosso dinheiro, conhecer as principais causas das dívidas, estratégia de como controlá-las. Já em 2022 aprendemos que para evitar as nossas dívidas é preciso conhecer as armadilhas financeiras e os principais erros no cuidado do nosso dinheiro, e assim fazer melhores escolhas. Mas além disso, neste ano de 2023, precisamos entender também os mecanismos econômicos que afetam o valor real do nosso dinheiro. Então vamos estudar agora nessa primeiro podcast a política monetária. O que é política monetária? Então já venho trazer um exemplo aqui. Imagine que hoje os preços em um supermercado não serão os mesmos de amanhã. Tão volátil quanto os preços seriam os juros. Já imaginou essas taxas fora de controle? Dia após dia, haveria uma nova surpresa ao lidar com o seu salário. Conclusão: seria até impossível pagar as contas. Haveria um desemprego e estagnação econômica. Inclusive, já passamos por situação semelhante no Brasil. São ações do governo, especificamente do Banco Central, equilibrar as contas do nosso país, trazer estabilidade dos preços, poder de compra da nossa moeda. Também uma ação do governo é o cuidado para afetar o custo do dinheiro, quer dizer, cuidar das taxas de juros. Afetar a quantidade de dinheiro, condições de liquidez na nossa economia. Então, a política monetária tem alguns objetivos. Um deles, manter a inflação sob controle. E veremos já o que é inflação. Outro objetivo, promover o estímulo ao crescimento econômico. Mas qual é a política monetária adotada no Brasil? Existe a política monetária expansionista, que é quando o Banco Central aumenta a oferta de moeda em circulação. Quer dizer, faz aumentar inclusive a inflação ao longo do tempo. E reduz também as taxas de juros, o que proporciona um aumento no poder de compra da população e incentiva o consumo. Mas também existe a política monetária contracionista. É quando o Banco Central aumenta a taxa de juros, o que diminui a demanda por crédito nos bancos, porque o crédito fica mais caro, e no final a moeda acaba circulando menos no mercado, o que influencia a reduzir a inflação no país. Mas quais instrumentos de política monetária são utilizados para isso? Existem alguns. O depósito compulsório, que é uma taxa cobrada dos bancos a fim de reduzir a moeda em circulação, garante uma liquidez mínima. Do contrário, esses mesmos bancos poderiam inclusive quebrar quando os clientes fossem sacar o seu patrimônio. Existe também o redesconto bancário, uma taxa de juros aplicada em empréstimos para bancos comerciais. Quando alta, os bancos vão impor maiores dificuldades para emprestar dinheiro para pessoas físicas e empresas. Assim, a circulação da moeda também vai diminuir. O open market, um mercado aberto. O Banco Central administra a compra e a venda de títulos públicos, inclusive para conter ou para expandir a circulação da moeda.
a alteração da taxa básica de juros, que veremos também um pouco mais sobre ela à frente, que é a imposição de taxas e condições para controlar o volume de crédito no país. É uma das funções. Como é que é elaborada essa política monetária no país? A política monetária, ela já fica nas mãos do Banco Central. Onde, especificamente? Conselho Monetário Nacional é quem normatiza as ações do Banco Central. O Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, é aquele que define as taxas de juros praticadas pelos estados, especificamente pelo Estado brasileiro. Mecanismos de política monetária. Existe especialmente os juros e a inflação. Taxa, meta de juros e meta de inflação. O principal meio de aplicação da política monetária é a taxa de juros. Então vamos ver o que ocorre. Quando a taxa de juros ela fica baixa, a inflação tende a aumentar. Por quê? Porque aumenta a circulação de dinheiro no mercado. Se tem mais dinheiro circulando, isso estimula a compra, estimula o crédito. Mas se a taxa de juros está alta, é o contrário. Isso faz até com que controle a inflação, dificulta o acesso ao crédito, reduz o dinheiro circulando, justamente porque juros altos, crédito mais caro. Com isso, temos alguns tipos de avaliação. Um deles, o que é deflação? Deflação é quando ocorre uma oferta de produtos e serviços que é maior que a demanda, isto é, leva à redução do volume de dinheiro em circulação. Não há um produto a ser comprado, não usamos nosso dinheiro no mercado. A oferta está maior que a própria demanda, a procura por eles. Menos moeda na praça, menos compras sendo realizadas, leva à diminuição de preços por um tempo indeterminado. Isso faz com que os empresários, com o tempo, cortem os seus lucros, as empresas começam a desinvestir, gerando demissões, falências de empresas, que levam a um cenário de estagnação forte na economia. Isso é a deflação. Por isso, inclusive, que falamos que a falta da inflação não é um cenário muito bom. Inflação é necessária, mas não muito alta, porque a inflação em si é um aumento generalizado de preços de forma contínua e por um tempo razoavelmente longo. Inclusive, em 2022, o mundo viveu uma fase de inflação alta, em grande parte, causada pelo choque de ofertas. Desinflação é outro tipo de avaliação. É a redução do ritmo da inflação. Quer dizer, ela continua positiva, mas o índice de um mês para o outro ele tende a reduzir. Isso é desinflação. Interessante. E como é calculada a inflação? No Brasil, há alguns índices que medem essas variações de preços. Dentre eles, IGPM, INPC e o principal deles, o IPCA. O IGPM, o que significa? Índice Geral de Preços do Mercado, calculado pela Fundação Getúlio Vargas, FGV. O objetivo do IGPM, principalmente, é o cálculo de reajuste de contratos de aluguéis de imóveis, dentre outros objetivos. Existe também um outro índice, o INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, calculado pelo IBGE. O objetivo principal, corrigir o poder de compra dos salários. Como? Pela mensuração das variações de preços de cestas de consumo de população que tem uma renda mensal de 1 a 5 salários mínimos. Se aumenta o valor dessa cesta básica, mas o salário mínimo é mantido, isso leva a aumentar o INPC. O salário mínimo, por exemplo, de R$1.000, e a cesta básica aumenta de 100 para 150, quer dizer que o INPC vai aumentar em 5%. E existe o famoso índice, e o principal deles, o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, também calculado pelo IBGE, e mede a variação de preços de uma cesta de produtos e serviços que é consumida pela população com renda de 1 a 40 salários mínimos. Quer dizer, chega a alcançar até 90% da população urbana. Por isso que é o índice de preço ao consumidor amplo. Indica se na média os preços aumentaram, diminuíram ou permaneceram estáveis. Se há um aumento da procura por algo que há pouca quantidade no mercado,
o preço do produto tende a subir nesse caso. No entanto, quando o consumo está em queda, os preços podem ficar estagnados ou até cair. Então, qual é a importância do IPCA para nós e para o governo? O governo, por meio do IPCA, monitora a meta de inflação anual e determina políticas monetárias e medidas econômicas. É uma forma do governo controlar a inflação. E nós, consumidores, conhecendo o IPCA, também podemos fazer ótimas escolhas sobre os nossos investimentos. Além disso, como então proteger a carteira de investimentos da inflação? Ela é realmente um vilão ou podemos aproveitá-la nos nossos investimentos? Então, opte por investimentos que são reajustados anualmente pelo IPCA ou IGPM. Quais? Existem alguns. Inclusive, dentro da renda variável, existem os próprios imóveis e fundos de investimentos imobiliários. O mercado imobiliário, ele tende a ser reajustado sim, tanto pelo IPCA quanto pelo próprio IGPM, que faz o reajuste dos aluguéis. E existem também alguns ativos de renda fixa que são atrelados ao IPCA e à própria taxa de juros, a Selic, como Tesouro IPCA, próprio Tesouro Selic, alguns outros ativos de renda fixa como LCI, LCA, as debêntures, fundos de investimentos, lembrando que existem fundos de investimento de renda fixa, e também outros ativos como CDBs que são indexados ao IPCA. E com isso nós conseguimos proteger a nossa carteira, pois à medida que o IPCA, o IGPM, tem um índice elevado, o indexador do nosso investimento também vai aumentar, então nossa rentabilidade também aumenta. Com esse aumento de rentabilidade, nós conseguimos proteger a nossa carteira de investimentos com o aumento da inflação. E principalmente quando há ativos que têm rentabilidade híbrida. Exemplo, o próprio Tesouro IPCA+, ele rende IPCA mais um percentual fixo, pré-fixado. Então ele tem uma rentabilidade real muito maior que a própria inflação. Então pense nisso na hora de investir. E estamos já chegando ao final desse primeiro podcast de educação financeira dessa temporada. E lembro que você pode enviar a sua dúvida pelo WhatsApp DDD 61 99529 1447. Envie uma mensagem de áudio, sua dúvida será respondida já no próximo podcast. E informa a todos que os episódios vão ao ar a cada 15 dias e o próximo tema que trataremos terá foco nos juros agora, essa gangorra de juros, que é um tema de grande valor para entendermos como cuidar bem do nosso dinheiro e alcançarmos a nossa liberdade financeira. Até a próxima! Você ouviu o podcast Finanças de Ponta a Ponta, uma iniciativa de educação financeira e investimentos do MPF.